Quando eu comecei essa série, eu disse que eu ia falar sobre tudo, sobre erros e acertos e sobre os meus fracassos também e os aprendizados com esses fracassos. E esse aqui foi uma das maiores quebras, a maior quebra, a maior fracasso no sentido de expectativa alta e não funcionar do jeito que eu queria e ter que literalmente desistir de uma carreira que era a carreira que eu tinha como sonho, como plano de vida. Então hoje eu vou contar essa história aqui, alguns trechos dela, mas eu quero trazer, sim, alguns ângulos de reflexão e de aprendizados que eu tive nesse período, durante e após também essa quebra, né? Esse fracasso na carreira musical. Muito prazer, meu nome é Jason, essa aqui é a série Bora Pro Front. E essa série aqui, esse canal é sobre isso, é sobre hábitos, disciplina, autoconhecimento, empreendedorismo. E eu vou falando aqui nessa série Bora Pro Front, dentro do meu canal, eu vou falando sobre coisas reais, acertos, erros, essas coisas que a vida real acontecendo, o que aconteceu e os aprendizados. Então, cara, lá por 2009, quando eu tinha 14 anos, eu tive o primeiro contato com a música. Aquela coisa muito comum, né? Adolescente, aprendi a tocar violão, não tinha intenção de ser artista, comecei a tocar violão para tocar no grupo de jovens, aí meu avô me ensinou o início lá e tocar sertanejo, era a época do sertanejo universitário, beleza. Tive contato com isso, aprendi a tocar e depois ficou assim. Eu sempre tinha essa vontade, sabe? De adentrar na música, mas eu também nunca... Eu tocava um pouco, escrevia um pouco às vezes, mas aquela coisa, a vida normal segue, você tem que estudar, você tem que fazer a faculdade, você tem que trabalhar e meio que também assim não tinha assim muito tempo, mas eu sempre tinha aquela pulguinha, cara, vai, a música e tal. Aí depois de mais velho, depois de já ter saído da faculdade, feito outras coisas, eu comecei a voltar a fazer aula de canto, né, porque eu cantava muito mal, eu sabia tocar violão mais ou menos e cantar eu cantava tipo mal pra caramba, muito mal mesmo. E eu voltei a fazer aula e tal, tocava um pouquinho, mas não era uma coisa que eu tinha como profissão, como algo profissional. Eu sempre tinha essa pulguinha, sempre tinha essa vontade ali. Ali por 2015 ou 2016 eu tinha iniciado o canal no YouTube, que era esse canal aqui, só que ele era de coach. Então imagina, mais de 10 anos atrás. E aí eu falava sobre, nossa, como ter sucesso, não sei o quê, porque eu comecei a ter contato com coach e com alguns livros esses conhecidos e eu então falava sobre isso. E eu também, em paralelo, fazia aula de canto e, tipo, cara, ensaiava umas 2 ou 3 vezes na semana ali. E tava acontecendo alguma coisa, né? Só ver como é que tá aqui. A câmera está gravando. Aí beleza, cara. Só que eu tinha um problema assim, de procrastinação, de meio que querer evitar isso. Eu não me dedicava assim muitas horas. Aí, vamos lá. Passa-se o tempo da pandemia, eu saio do meu trabalho, eu começo a empreender. E ali eu coloquei pra mim, cara, eu vou empreender e eu vou, em paralelo, eu vou me dedicar à música. E eu já estava então o tempo me dedicando à técnica vocal. Eu tinha uma evolução ali, já tinha acontecido, então eu já não estava mais tão ruim, né? E então, cara, eu comecei a empreender na pandemia, minha primeira loja, então ela deu certo. E eu comecei, na primeira grana que começou a entrar, eu comecei a ir atrás para gravar minhas músicas. Fiz uma mentoria com o pessoal que ajudava a lançar novos artistas, foi legal, gravei minha primeira música, comecei a gravar às vezes com os produtores, só que tudo eu sempre estava tirando grana do meu bolso, sempre tirando grana do meu bolso. E no início é legal, você faz a primeira música, beleza, amigos e conhecidos dizem, nossa, opa, fez a sua música. Aí depois faz a segunda, opa, música. Aí daqui a pouco na terceira, tipo,
na terceira ou quarta tu viu que não virou e... Cara, isso aqui, esse período eu tive que desenvolver muitas coisas. Eu tive que desenvolver a comunicação, eu tive que desenvolver, melhorar minha dicção, porque no canto a gente faz muitos exercícios de técnica vocal, que é muito parecido com os exercícios de fonoaudiologia, né? Para você ser a tua dicção, o modo de falar ficar melhor. Nas gravações também. Deixa eu tomar um gole de água aqui, porque eu já gravei mais vídeos, eu tô com a garganta seca. Então, meio que, quando eu ia tentando, eu tava sempre tendo que desenvolver algumas habilidades de comunicação, de postura, de presença, né, de palco. Eu tive que ir pegando algumas habilidades. E eu já tinha o contato com autoconhecimento, com muitas coisas, e algumas coisas eu ia linkando. Eu me lembro que uma das coisas que eu fiz, cara, eu ouvi muitos. Mas assim, ó, basicamente eu zerei todos os podcasts que tinha sobre os artistas contando as histórias deles. Eu devo ter ouvido mais, sei lá, 100, 200, eu acho, todos, pelo menos do meio do sertanejo, foi todos, era uma coisa que eu fazia, eu ficava analisando a carreira deles, isso, aquilo que os caras fazem, não sei o quê. E cara, eu ia atrás, tava fazendo curso, treinando a composição, só que começou a criar um desgaste ali. Eu tava investindo tempo, eu estava investindo dinheiro, em paralelo eu tinha o meu negócio também, que eu estava dividindo a atenção, eu trabalhava totalmente assim, sozinho, então eu tinha que fazer conteúdo para minha loja, atender clientes, fazer conteúdo para música, tentar gravar, ir atrás, conseguir a grana para gravar, e nisso vai dinheiro. Então tu tá ali, e nesse meio tempo eu tinha que evoluir também, e comecei a... Cara, faz aula de canto aqui, depois muda, faz outro lugar e tenta melhorar. Só que tinha uma coisa que eu já tinha percebido, só que eu não queria olhar para aquilo. Esse foi um dos grandes erros. Que não se tinha uma resposta natural aqui, orgânica, não se tinha na música, não estava vindo para mim um retorno de, sabe quando você faz uma coisa e ela vai fluindo, tem um retorno, aí você faz, tem demanda, tem cliente que quer, então meio que na música, cara, eu tava fazendo, só que tinha algumas pessoas até que gostavam, só que assim, eu não estava conseguindo construir uma base de fãs, de pessoas que acompanhavam. Eu não estava conseguindo vender shows. Cara, eu costumo falar que o melhor dinheiro que eu ganhei, né? O maior dinheiro que eu ganhei na música foi quando eu vendi as caixas de som e alguns equipamentos. Esse foi o melhor dinheiro que eu ganhei na música, né? Então eu estava aqui, trabalhando aqui, só que eu estava tirando daqui, do meu trabalho principal da minha loja para, né, conseguir gravar as músicas. E isso aqui não fluía, cara. Não, tipo, eu tentava, às vezes parecia que ia, mas não ia. Tinha um lugarzinho para tocar aqui, outro ali, muito pouco. E aquilo começou a gerar um desgaste, cara, tá? E aí eu fui até da pandemia ali, de 2020 até 2023, assim, onde eu realmente, cara, me dedicava de escrever, de ter disciplina para fazer técnica vocal, de passar repertório. Então ia atrás, estudar sobre a questão de marketing para artista, e o cara fazia tudo sozinho. Gravava, subia as músicas ali, registro de produtores, não sei o que, e, tipo, cara, uma mini produtora pessoal sozinha, né? Aí foi, cara, até que chegou uma hora em 2023, eu tinha umas músicas que eu já tinha lançado, acho que naquele ano, tinha mais uma para lançar, e aí a gente tentou fazer um show autoral. Qual que era a ideia? Pegar eu, mais 2 artistas, e fazer um show autoral, onde a gente ia
trazer pessoas ali pra gente o quê? Pra gente mostrar, né? Ter um material e mostrar a gente fazendo um show com, cara, palco maior, com equipamento grande. A gente queria começar a criar um movimento próprio, certo? Essa era a minha ideia, criar um movimento ali, fazer um burburinho, o pessoal ver, sabe? Você ser visto como um artista que não é só o artista do barzinho pequenininho, mas um artista de show, de palco mesmo. E, cara, foi o que aconteceu que esse evento foi a gota d'água. Esse evento, se não fosse amigos e familiares, a gente ia ter saído no prejuízo, né? Sorte que o pessoal da banda e os outros artistas conseguiram trazer também bastante amigos e familiares. E fizemos o show e naquela noite eu sabia que, cara, ali seria o último e que provavelmente não voltaria. O amigo meu, grande amigo meu, que eu pretendo até fazer um vídeo com ele aqui no canal, ele disse, cara, eu vou embora, velho. Eu vou pra Santa Catarina, não sei o quê. E de fato ele foi, cara. Ele também estava super decepcionado, porque ele estava numa vibe muito parecida comigo, cara. De tentar, de investir, E ele tinha até bem mais talento que eu pra cantar, né? Ele cantava mais sertanejo. E ele se frustrou tanto, assim, deu alguns erros, alguns BOs lá naquele dia. Demorou para começar e depois ele tinha... os músicos freelance dele tinham ido embora na metade do show, acho que um ou dois, porque tinham que ir para outro show, porque o início do nosso atrasou. E... cara, a gente tava num nível de desgaste físico e mental, assim, que via que aquilo não tava compensando, não tava tendo retorno. E ele disse, cara, eu vou embora. Enfim, mano, hoje ele tá, nesse momento que eu gravo o vídeo, ele tá morando lá em Portugal, empreendendo lá, dando aula de martelinho de ouro, um nicho totalmente diferente, tá bem, entra na igreja, cara, tá numa outra, numa outra vibe. Mas então, cara, o que aconteceu? Eu entrei num processo, me aperfeiçoei, só que eu tive habilidades que eu adquiri e teve aprendizados que eu tive depois, eu até anotei aqui agora, eu quero falar, que foram caros, mas eles vieram. E se não fosse isso, cara, eu te falo assim, se não fosse essa jornada, eu acho que eu não estaria aqui hoje. O Steven Pressfield costuma falar, né, se isso aí é o que é melhor estar como é que ele fala? É melhor você estar na arena sendo pisoteado pelo tordo do que na arquibancada apenas assistindo, né? Se é o que você queria, se você queria isso, a vida real é isso. A vida real tem os acertos e tem os erros, né? Se você queria ser artista, então vai lá, então tenta ser. Então se você tá ali sendo pisoteado na arena pelo touro, é isso aí. Você queria ser um profissional? Você queria dar cara a tapa? Então é isso, tá? Então isso aí vai acontecer contigo, no que tu estiver fazendo também. E aí tu tem que decidir se tu quer evoluir e ir pra cima para evoluir, tentar fazer virar ou não. Só que aí, cara, deixa eu anotar aqui ver aqui algumas coisas que eu tinha anotado. Que agora vem algumas partes dos aprendizados, cara, tá? Talento não paga a conta e esforço também não. Aí tu vai me dizer assim, pô, cara, talvez é porque tu não cantava bem o suficiente. Eu não cheguei a ser um esplêndido cantor. Eu fui de um cantor muito péssimo, muito ruim, é um cara que, tá, beleza, esse cara canta. Esse cara até canta, né? Só que, quantas pessoas aí não ganharam um The Voice e tu nunca mais viu, tu nem sabe o que aconteceu com elas? Nossa, inúmeras, né? Quantas pessoas, amigos, aquele cara canta, nossa, muito bem e não vai pra frente. Então assim, cara, talento não paga conta. Você só ser bom em algo, ainda mais na música, nossa, tem uma penca de lá em Goiânia que canta muito bem, tá? E esforço também não paga conta, cara. Agora entra um negócio aqui muito louco. Eu tinha uma crença minha que qualquer coisa que se tu só se esforçasse, seguisse fazendo, tu poderia virar ou ser um dos melhores. Só que na música, cara, a música ela é muito louca. Porque assim, tu precisa cruzar uma barreira natural. Na música,
tu cria um produto novo, que é esse artista e as músicas dele, e tu tem que passar por uma barreira natural, que é o que? As pessoas têm que gostar daquilo aí, elas têm que comprar essa nova ideia. É diferente de eu pegar aqui e abrir um bazar e vender copo. As pessoas já precisam de copo, já conhecem copo, já usam copo. Entendeu? Então, ela precisa de uma barreira natural, cara. E só se o cara esforçado, se não tiver estratégia, se não tiver direcionamento, se não olhar para a realidade, cara, infelizmente não paga a conta. Era até legal, assim, tinha pessoas que acompanhavam e diziam, pô, meu, tô vendo a tua evolução, porque tinha pessoas que viram saindo do cara que cantava assim bem mal pro cara que cantava legal, e daí tu melhora, né, faz os vídeos melhores e evolui, grava as músicas, pô, legal. Só que isso não pagava a conta. Isso não fazia vir pessoas pro show. Então a gente precisa olhar para a realidade. Se aquilo que a gente está fazendo está sendo realmente útil, está tendo retorno, tá vindo, sabe? Não adianta tu forçar aquilo que, cara, não é para ti. Cara, não flui, sabe? Outra coisa, cara, negócio é uma coisa, sonho é outra, e um estilo de vida pode ser ainda uma outra coisa. Às vezes a gente tem na nossa cabeça que o sonho, no meu caso, tem esse sonho aqui. E então, com esse sonho, tu vai ter o estilo de vida que tu queria. Por exemplo, cara, eu quero ter mais abundância financeira e quero ser um cara que viaja. Então, assim, eu pensava que se eu desse certo na música, eu poderia... Cara, eu estaria na estrada, eu ia viajar um pouco mais, eu ia ter bastante grana. Então, um dos motivos de querer ser artista era esse. Eu também gostava muito da parte da arte, da parte da composição. Então, só que eu queria buscar esse estilo de vida com esse sonho que eu coloquei pra mim. Então, vamos lá, primeira coisa, cara, tu pode ter um estilo de vida com abundância financeira, com viagem, tendo vários tipos de fonte de renda. Não precisa ser só artista, eu posso ter uma empresa de uma coisa aqui, eu posso ter uma empresa de outra coisa lá. Tá? Então, não necessário só aquele sonho a gente age. Cara, com esse sonho eu vou me realizar. Será, cara? Eu percebi que o que eu queria, na verdade, não era fama de músico, não era isso. Eu queria fazer aquilo que eu gostava, né? Que era estar envolvido na criatividade, na criação da música ali e ganhar grana e ter liberdade. Só que eu poderia ter isso sem ter uma carreira musical muito, muito melhor, inclusive muito mais fácil, porque a carreira musical é um negócio, é um investimento de alto risco, certo? Ajudar as pessoas é diferente de apenas uma carreira específica. Quando a gente pensa em propósito de vida, a gente pensa, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que eu vou ajudar as pessoas, certo? Vou ser útil para as pessoas, fazer algo bom para as pessoas. E a gente pensa que então não. Então, para eu ajudar as pessoas é com essa profissão aqui. Eu vou ser médico. Ah, não, eu vou ser advogado, porque daí eu posso ajudar as pessoas a isso, isso e aquilo. No meu caso, assim, cara, eu vou impactar as pessoas com essa música, com uma letra aqui talvez de mais reflexão. Então, cara, eu vou ajudar as pessoas, tá? Eu quero ajudar as pessoas. Só que, quão grande é o nosso ego pra gente ficar pensando que, beleza, eu vou ajudar as pessoas, só que é do jeito que eu quero. Não é um pouco de ego demais tu achar que, beleza, eu vou ajudar, mas assim, é do jeito que eu quero. Se eu fizer sucesso, eu vou ajudar as pessoas. Então, assim, o você ajudar as pessoas, cara, tá em qualquer profissão, em quase qualquer empresa, qualquer trabalho que você faça, se você faz de forma genuína, você faz um algo a mais, você faz com uma intenção boa, seja servir um café, seja tocar um violão no barzinho, seja atender o teu cliente, você está ajudando as pessoas, certo? E não necessariamente você precisa daquela profissão em específico para tu ajudar as pessoas, certo?
Não necessariamente também tu precisa monetizar para tu fazer algo bom. Tu quer impactar, então, beleza, eu vou, finais de semana eu vou tocar lá na igreja, ou né, transmito uma emoção boa e tudo mais, algo porque eu gosto, né? No final de semana eu vou lá ajudar em tal coisa, porque aquilo me faz bem, aquilo eu sei que eu estou ajudando. Então não necessariamente precisa de uma profissão para você estar ajudando as pessoas. Outra coisa que eu analisei, eu falei antes, né? Eu analisei muitas carreiras de artista, eu vi muitas histórias e tudo mais, porque eu queria entender. Eu já tinha essa mentalidade de entender que a gente tinha que modelar outras pessoas de sucesso, então, cara, eu queria entender qual que era o ponto de virada. O que fazia com que o artista saia do ponto A ao B? O que fazia ele ter sucesso, cara? O que fazia ele virar? Então eu ouvi, mano, centenas, muitos e muitos podcasts, ouvia, pensava e analisava, e eu cheguei a algumas conclusões. Que às vezes o cara tava anos tocando em barzinho, ou às vezes poucos meses, ou às vezes o cara nem tocava em barzinho antes, mas depois já fez sucesso, só que tinha um ponto de virada. Esse ponto de virada era a música autoral dele. Era uma música própria dele que virava. Então, ele deixava de ser o cara que estava ali mendigando para tocar em algum barzinho, pedindo, deixa eu tocar aqui, para ele ser o cara que as pessoas queriam ir no show. Ou seja, ele conseguiu fazer um produto e validar esse produto, certo? E na música, assim como qualquer outro mercado, você precisa testar, ou seja, você cria, expõe ao público e testa. E isso, tu tem meios de tu escrever hits musicais, sim, que mais próximos, parecidos com os que deram sucesso, só que tu não tem exatamente uma receita que tu vai assim, eu vou gravar essa música e essa música que vai me deixar famoso. Não, tu tem que testar. E é assim em muitos outros ramos, né? O pessoal do marketing digital aí que sabe, que fica testando anúncio criativo, não sei o que mais, e teste AB para tudo. Só que tu não sabe exatamente quando vai virar. E o custo para eu ficar testando novos produtos, ou seja, novas músicas, era alto, porque eu gastava em torno de 2 mil para gravar uma música. Mesmo com ainda era até 2023, não tinha muito avanço de IA para gravar, e mesmo hoje a gravação profissional ela é feita ali com um produtor ainda, pelo que eu sei. Então eu não conseguia gravar 100 músicas ali com custo baixo, não conseguia. Então eu vi esse padrão. E o que eu percebi? Eu tinha que tomar uma escolha. Eu ia ficar ali durante mais sei lá quantos anos testando, tirando dinheiro do meu bolso, passando perrengue até que uma música fosse virar. Só que o detalhe, não se tinha uma certeza disso. Ou eu encerrava. Então eu disse, cara, essa conta não tá fechando, eu tô só tirando dinheiro do meu bolso, só me desgastando e não tá vindo. Não é esse o princípio de empreender. O empreendimento tem que dar ROI, né? Tem que voltar, tem que ter retorno para tu reinvestir na carreira. Não é só tu tirar e isso não é negócio, isso é suicídio financeiro. Então, esse aprendizado aqui que eu tirei da música o bom quando você começa um negócio é você conseguir testar com um custo mais baixo, né? Se você precisa validar esse negócio, esse produto. Não ir all in e testa durante um tempo. Se você vê que você não consegue validar, que esse produto não vira, essa coisa não funciona, não insista em coisas que não fluem apenas por ego seu, por orgulho, porque isso aqui eu gosto, então isso aqui que vai ter que dar certo. Cara, não é assim que funciona, entendeu? O que mais eu anotei aqui, ó? Absolutamente nada vale sua paz mental, sua saúde emocional e física. Então, assim, eu tava indo atrás do que eu dizia ser ali o meu sonho, só que eu tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, buscando a carreira enquanto eu tocava um negócio para pagar as contas,
sempre estava preocupado com essa questão de, cara, como é que se quando postava alguma coisa se ia para frente, se ia viralizar, tentando, sabe, acertar algum vídeo, uma música para ir para frente, porque o artista ele depende disso para ele pagar as contas dele. E eu entendi, cara, que depois eu testei outras coisas também, eu entendi, cara, que nada, nenhum sonho, nada vale a tua tranquilidade mental, a tua paz mental, a tua serenidade e a tua saúde emocional. Então assim, ó, não vale você ficar perdendo noite de sono, não vale você ficar ansioso. Se você vai fazer um negócio, tá? E se você tem que investir nesse negócio tempo e energia, e isso não te deixa bem emocionalmente, ou isso vai te fazer mal financeiramente, ou seja, tu tá pegando um dinheiro que tu não poderia gastar, tu tá tirando um tempo que tu não poderia gastar para fazer aquilo, e aquilo começa a te incomodar. Se tu começa um negócio assim e tu segue fazendo isso, cara, logo vai dar problema. Então assim, todo negócio tem que investir tempo e dinheiro, só que tem que ser saudável. Não pode ser um suicídio financeiro, não pode ser cara, tem que fluir, entendeu? Tem momentos que você arrisca um pouco mais, sim, só quando eu digo arriscar, é sempre arriscar com total tranquilidade, ou seja, se eu for gravar essa música aqui e não dá em nada, não dá retorno, tá tudo bem, tá tudo certo, não depende desse dinheiro, né? Exemplo da música, mas para as outras coisas também. Então, cara, a tua paz mental, acima de tudo, esse foi um dos meus maiores aprendizados. Aí tive vários, né? E assim, isso não é um desabafo no sentido de, meu Deus, cara, não deu certo. As tentativas e os erros que eu tive foi o que me trouxe até aqui. Foi o que te proporciona hoje estar vendo esses vídeos. Foi o que talvez vai fazer você transformar a sua vida através do meu conteúdo. Foi o que talvez hoje eu esteja ajudando outras pessoas com esse conteúdo aqui. E talvez esse conteúdo que eu esteja fazendo aqui, esse canal aqui, seja um ponto de partida para outra coisa, talvez de uma transformação ainda maior. A gente não sabe. O fato é que a gente precisa se expor. A gente começa com uma fagulha. A gente começa indo atrás daquilo, de alguma coisa que a gente gosta. E no caminho, se a gente não estiver com o nosso ego muito preso, a gente vai mudando. No caminho, tu começa por um caminho e às vezes tu se descobre em outra área dentro desse nicho ou numa coisa totalmente diferente. O fato é que toda essa busca, né, por essa melhoria fez com que, cara, eu precisasse empreender para gravar minhas músicas. Na questão da música também, o pessoal que ensinava artistas também falavam que o artista tinha que empreender, então tu também já estudava sobre marketing para artistas e tudo mais. Então a vontade de querer crescer em alguma área te obriga a tu crescer, tu como pessoa. Então esses erros foi o que me trouxe até aqui. Agora, se você vai continuar persistindo no erro, ou se você vai mudar, isso é outra história. Só que entenda que, cara, você começa com uma fagulha sua de alguma coisa que você gosta, com esse desejo desse crescimento, e você vai seguindo. E muitas vezes inclusive é uma das coisas que eu tinha escrevido aqui, ó. Com o tempo você vai mudar. É inevitável. É inevitável. Com o tempo você vai mudar. E tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. O fato de você se expor ao risco, sempre de maneira mais controlada, eu sugiro sempre de maneira com cautela, né? Mas o fato, assim, de você se expor em algo, não digo só a risco a financeiros, mas, cara, o ato de você se expor a alguma coisa, de você tentar algo diferente, isso desencadeia uma série de fatores, cara. Você tem contato com outros conteúdos, você tem contato com outras pessoas, você tem contato com outras experiências. E isso faz o quê? Faz você aumentar, expandir a sua consciência. Lembra? Eu fiz um vídeo aqui nessa série também falando sobre expandir a consciência. Então, o fato de você buscar alguma coisa, comece buscando alguma coisa, seja lá o que for, e se você se manter com a ideia de querer crescer como pessoa, como profissional e querer
fazer algo bom para as pessoas, talvez dê certo aquilo que você esteja fazendo, não estou dizendo que não vai dar certo, mas talvez você mude às vezes um pouco de área, ou mude de área dentro daquele caminho. O fato é que o fato de você começar desencadeia um monte de coisas. Conhece pessoas, conhecimentos, experiências, lugares, visões, visões de mundo, e isso muda a tua consciência. Então, se eu puder te falar alguma coisa, não deixe de tentar, beleza? Até o próximo vídeo e bora pro front.